Bom dia, queridos. Hoje é domingo, dia de glorificar o Senhor. E mesmo num período de pandemia, estamos aqui com as nossas famílias para exaltar e glorificar o nosso Deus. Gostaria de deixar uma meditação para auxiliar o culto doméstico aí dos irmãos, no Salmo de número 123. Salmo de número 123, que é um dos salmos de romagem, que diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Vamos orar ao Senhor? Deus, queremos glorificar e exaltar o Teu nome, mesmo estando distante uns dos outros, nós temos a presença do Senhor que nos fortalece. E nós temos também a tecnologia, ó Deus, que tem nos possibilitado ainda de ver uns aos outros, de falar uns com os outros. Graças a Deus por isso, graças ao Senhor por isso, ó Pai. Pai querido, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Através dessa palavra, que o Senhor fale a cada um conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos desde já, Pai. Amém. Bom, queridos, esse é mais um dos salmos de romagem. Eu estou fazendo exposições nos salmos de romagem, baseado no livro Caminhos de Fé, do reverendo Augusto Nicodemos. Também alguns comentários aqui da cultura cristã, vida nova. E isso tem me inspirado bastante, tá? Então, o Salmo de número 123 é um desses salmos de romagem. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo, mas nós sabemos algumas informações que eu gostaria de apresentar aqui. Antes disso, é bom lembrar que o período que nós estamos enfrentando é um período muito difícil, que apesar de todas as dificuldades por conta dessa pandemia, é um momento onde nós temos sofrido muita hostilidade, muita perseguição por conta da nossa fé. Nós sofremos perseguições nas universidades, nós sofremos perseguições no nosso próprio lar, às vezes quando nós temos algum parente que não é convertido ao Senhor e fica zombando a nossa fé. Nós sofremos isso no trabalho, em muitas outras áreas nós temos sofrido perseguições por conta do que acreditamos e por conta de quem nós adoramos, que é o Senhor. Isso não é novo. Apesar de ser aqui no Brasil, né, de uma forma bem diferente, né, essas perseguições por conta da fé é muito antiga. Desde a época do cristianismo, a gente já vê muitos cristãos morrendo por conta da sua fé em Jesus Cristo. Nós olhamos aí, até mesmo antes, os israelitas sofrendo perseguições por conta da fé no Deus de Israel, em Yahvé. E, inclusive, esse salmo, o Salmo de 123, ele foi escrito nesse contexto, né? Como eu disse, nós não sabemos quem foi que escreveu esse salmo, mas nós sabemos o período em que ele foi escrito. Ele foi escrito durante o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Para quem não se lembra, o povo de Judá, né, foi levado cativo por 70 anos. Depois de 70 anos estando cativo, eles são libertados pelo rei Ciro, que era o rei da Babilônia, e aí então eles poderiam retornar para a sua terra e ali reconstruir a sua cidade e recomeçar a sua história. E isso foi muito complicado, porque imagina só um povo que estava 70 anos distante da sua terra, e eles retornam para lá, e aí eles se deparam com uma cidade totalmente destruída, a ruínas. Ali já estava habitando algumas pessoas que não criam no Deus de Israel, e um povo que odiava os judeus, né? Odiava os judeus, que eram aqueles povos vizinhos ali, aqueles povos pagãos que já tinham uma longa história de guerras e de conflitos com Judá, tá? Então o que acontece? Quando eles retornam, eles têm que reconstruir tudo.
tem que reconstruir a moral do povo, tem que reconstruir a cidade, tem que reconstruir a vida religiosa. E apesar disso, ainda sofria, e além disso, né, quer dizer, ainda sofria muitas perseguições desses povos. Eram boicotados, eram retalhados, eram caluniados, zombados constantemente por conta da sua fé no Deus de Israel. E isso fez com que esse salmista escrevesse esse salmo. Esse contexto que ele estava vivendo fez com que esse salmista escrevesse esse salmo aqui. Por isso, a mensagem principal desse salmo é as hostilidades, as perseguições, as retaliações que nós sofremos por conta da fé. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre como agir, né, baseado aqui no Salmo 123, como agir diante dessas perseguições, retaliações, hostilidades, zombarias que nós sofremos por conta da nossa fé. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos nos dirigir a Deus nesses momentos. Nós devemos nos dirigir a Deus em oração, em clamor, apresentar a Deus o nosso lamento, as nossas angústias, as nossas aflições que são resultados dessas perseguições religiosas que nós sofremos, tá? Nós encontramos isso no verso de número 1, quando o salmista diz assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Observe só que essa declaração, ela tem alguns pontos interessantes. O primeiro detalhe que eu gostaria de enfatizar aqui, desse versículo 1, é quando o salmista diz assim: a ti que habitas nos céus. Né? A palavra habitas, a palavra hebraica que foi traduzida como habitas, ela também pode ser traduzida, ela tem o sentido, né, de lugar onde você se assenta, né? Então é como se fosse o trono de um rei. Então o salmista aqui, ele utiliza essa figura no lugar onde o Senhor assenta no seu trono, onde o Senhor mora, onde o Senhor habita, né? E quando ele faz essa declaração, ele está demonstrando o que ele tinha como teologia no seu coração a respeito do Senhor, né? As convicções que ele tinha no seu coração a respeito de Deus. Ele tinha uma convicção de que Deus, ele era soberano, transcendente, né? Assim como um Deus imanente, por isso que ele ora a Deus, mas também era um Deus transcendente, um Deus soberano, exaltado, glorioso, aquele que tinha o domínio de todas as coisas nas suas mãos e aquele que reinava toda a sua criação lá da sua habitação, lá do seu trono, lá da glória, né? Então, isso é muito importante. E o segundo detalhe, né? O outro detalhe é o que ele apresenta diante desse Deus que está assentado, está na sua habitação, reinando, governando sobre a sua criação. E ele diz: eleva os olhos. Então, olha que interessante. A palavra eleva os olhos, ela tem um sentido muito importante, que é a oração. O judeu, diferente de nós hoje, o judeu naquele período, ele orava de uma forma muito diferente. Ele não fechava os olhos e abaixava a cabeça como nós fazemos nos momentos de oração. Ele levantava suas mãos e ele levantava também os seus olhos para os céus, direcionando para quem quer que ele estava orando, que era para o Deus que habita na eternidade, nos céus, né? O Deus transcendente que habita sobre todas as coisas. E ali então ele orava ao Senhor. Então essa era uma prática de oração, levantar os olhos para os céus, levantar suas mãos para os céus e dirigir a oração a Deus. E quando ele levantava os seus olhos, ele indicava em quem é que ele estava concentrado, em quem que ele estava dedicando a sua atenção naquele momento de oração, que é esse Deus que assenta no seu trono acima de todas as coisas. Então o salmista apresenta isso. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro Caminhos de Fé, ele fala assim que, assim como um casal que está há muito tempo juntos, eles têm intimidade um com o outro, a ponto de um olhar para o outro e o outro saber a mensagem, né? Eles conseguem transmitir mensagem através do olhar. Assim Deus também, quando ele olha para o nosso olhar, ele sabe o que nós queremos expressar. Então nós estamos expressando, nós estamos revelando ali
a nossa aflição, a nossa angústia por conta da perseguição, o Senhor vê isso no nosso olhar. Às vezes a gente não consegue nem orar, né? Diante de tamanha tristeza, diante de tamanha angústia, mas o Senhor, Ele entende o nosso olhar. Isso me lembra dois textos. O primeiro texto é aquele texto do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 6. Deixa eu ver aqui o versículo em específico que eu separei aqui. Versículo de número 5 a 8, quando Jesus fala sobre a oração. E ali naquele texto Jesus fala que o nosso Pai em secreto nos vê. Olha que interessante. Também um outro texto que é Salmo 139, verso 4, onde ele diz assim que o salmista diz que a palavra nem havia chegado à sua língua, o Senhor já a conhecia todas, porque o Senhor é onisciente. Então, o Senhor, no nosso olhar, Ele sabe o que nós estamos passando e o que nós queremos comunicar a Ele. Mas uma segunda lição que nós podemos aprender é que diante desses momentos de perseguição, de hostilidade por conta da nossa fé, nós não podemos apenas orar ao Senhor, mas nós devemos também estar atentos à resposta de Deus diante desse lamento, diante dessa oração, tá bom? Isso nós podemos observar no verso de número 2, quando o salmista diz o seguinte: como os olhos dos servos estão atentos às mãos de seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Então, olha só, o salmista ele utiliza uma figura que, uma ilustração muito interessante. Ele utiliza o exemplo do servo, do empregado, que naqueles tempos eles ficavam observando a mão do seu senhor, para eles entenderem o que o seu senhor estava se comunicando com ele. Então, naqueles tempos, o seu senhor chamava o seu empregado com a mão, ele fazia sinais, tipo assim, retira a mesa, né? Traga mais comida, limpa aqui isso que caiu. Então ele fazia tudo isso sinalizando com as mãos, e os seus empregados ficavam o tempo todo ali observando. E o que acontece? Assim, o salmista utiliza essa ilustração para falar que ele estava todo o tempo observando a mão do seu senhor ali, assim como um servo observava a mão dos seus patrões, né? Para saber a resposta de Deus. E ele tinha consciência de qual que seria a resposta de Deus. Ele já sabia qual que seria a resposta de Deus, que era a compaixão, aguardando a compaixão de Deus, né? Através dessa resposta aí. Então, assim também nós devemos estar atentos à resposta de Deus diante do nosso clamor, diante da nossa súplica. Deus, ele responde diariamente às nossas orações. O grande problema é que nós esperamos a resposta de Deus de uma maneira que ele não quer responder. Nós ficamos esperando uma voz vir do céu e falar, nós esperamos alguém vir e dar um conselho, e às vezes Deus não quer responder assim. Deus já deixou todas as respostas para nós na sua palavra, na Bíblia. O problema é que nós não abrimos a palavra de Deus para ouvir a voz de Deus. E não abrimos, consequentemente, os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Então nós precisamos estar atentos também para ouvir a voz do Senhor. Quando nós somos perseguidos e lemos na palavra de Deus que a perseguição ela é comum para aqueles que amam a Deus, mas ainda assim o Senhor nos socorre, o Senhor nos atende, o Senhor é aquele que é o justo juiz, que não nos permite a injustiça, né? E mesmo que essa injustiça aconteça aqui na terra, ela será vingada na eternidade, né? Então, quando nós estamos constantemente ouvindo a palavra de Deus, o nosso coração é consolado, né? E nós nos conformamos com uma vida cristã autêntica e verdadeira, tá bom? Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus através da Bíblia, que é a única e verdadeira palavra de Deus. E uma terceira e última lição que eu gostaria de enfatizar aqui é que diante desses momentos de hostilidades, nós devemos orar a Deus, devemos ouvir a palavra de Deus, mas também nós devemos confiar que Deus irá agir a nosso favor. Devemos estar constantemente confiando no Senhor. Devemos tomar cuidado para que o nosso coração não duvide da mão de Deus agindo a favor daqueles que são teus. Porque como o nosso coração é corrupto,
Nós estamos a todo momento vulneráveis a duvidar da boa ação de Deus em favor da sua igreja. Nós vemos isso no verso número 3 e 4, onde o salmista diz assim, olha só. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. O salmista ele faz um clamor muito verdadeiro aqui, muito sincero e muito honesto a Deus. E nesse clamor, ele expressa a sua própria convicção, né? No clamor ele expressa a sua convicção. O que ele acreditava? Ele acreditava que Deus era tão misericordioso, compassivo, né? Que o Senhor o resgataria daquele sofrimento. E aí ele expressa aqui duas formas em que ele esperava o Senhor o socorrendo, né? Aqui no verso número 3 ele diz assim, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. O coração dele estava destruído, ele estava frágil, ele estava enfraquecido de tanto desprezo que ele estava recebendo. E também ele expressa uma outra forma, ele fala assim, olha, a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Aqui então induzindo, deixando muito claro, né, na sua oração, que ele aguardava que o Senhor o vingasse. Bom, aqui o salmista nessa oração, ele deixa muito claro que ele confiava que o Senhor agiria em favor dele e do seu povo. Ele confiava nisso, ele confiava. E o que ele nos apresenta aqui é que o Senhor poderia agir de duas maneiras. Às vezes o Senhor poderia livrá-lo desse sofrimento, dessa perseguição, eliminando seus inimigos, né? O Senhor poderia fazer isso acabando com os soberbos, os arrogantes, aqueles que desprezavam o seu povo e levantavam calúnias, né? Boicotavam, retalhavam o seu povo. E isso Deus faz, às vezes ele quer agir assim, ele faz. Às vezes o Senhor nos livra daqueles que estão nos perseguindo, né? Às vezes fazendo mudar, às vezes, né, fazendo aquela pessoa perder a vida, ou então fazendo aquela pessoa sumir de perto de você. Deus pode fazer isso? Pode. Deus faz isso? Às vezes faz. Mas nem sempre Deus faz assim. Deus também pode agir te socorrendo das perseguições, das aflições, te dando força e ombros fortes, né? O lombo grosso aí para você conseguir apanhar bastante e suportar toda essa aflição. Deus pode fazer isso na nossa vida também. A certeza que nós temos é que o Senhor irá nos socorrer. Como Ele irá nos socorrer? Tem essas duas maneiras, mas nós precisamos confiar que Deus irá nos socorrer, de uma maneira ou de outra. Às vezes o que nós queremos é ver a vingança, o Senhor agindo na vida daqueles que nos perseguem, daqueles que humilham a igreja de Deus, nós queremos ver aquela pessoa sendo destruída. Mas às vezes não é assim que Deus quer agir, Deus quer apenas nos dar mais força para resistir a esse mal. E por isso nós precisamos confiar no Senhor e aceitar para a nossa vida aquilo que Ele tem para nos propor, tá? De uma forma ou de outra, Deus demonstra a sua compaixão. Deus demonstra a sua misericórdia. Nós podemos concluir, então, que a igreja sofre, sim, muitas perseguições. A igreja sofre muita hostilidade por conta da fé em Cristo Jesus. Mas nós precisamos agir orando ao Senhor. Nós precisamos sempre, nesses momentos de perseguição, estar orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, estando atento à voz do Senhor e também confiando no Senhor. Gostaria de aplicar isso para a nossa vida, fazendo algumas perguntas. Como você tem reagido diante das perseguições que você sofre? Na faculdade, no trabalho, do marido que não é crente, ou da esposa que não é crente, dos filhos que não são crentes, né? Ou dos seus pais que não são crentes, dos amigos. Como que você tem reagido diante dessas perseguições? Será que o seu coração tem sido guardado diante dessas perseguições a ponto de você não negociar os seus princípios para não sofrer essas retaliações por conta da sua fé? É uma pergunta que eu faço para você. E eu quero deixar claro aqui
que, independentemente da perseguição que você esteja sofrendo, né, tanto aqueles que são missionários em países que não aceitam o cristianismo, esses são mortos, torturados. Tanto nós que estamos aqui no Brasil, que é um país livre, que permite a expressão da nossa fé, mesmo perseguindo de outras maneiras, mas uma perseguição mais leve, né? Nenhuma dessas perseguições se compara à maior de todas as perseguições, o maior de todos os retalhos, maior de todos os escárnios e humilhação que alguém pode sofrer, que é a de Cristo. Tá? Cristo sofreu humilhação, escárnio, foi torturado, foi perseguido constantemente e foi morto numa cruz por amor a nós, com a intenção de nos reconciliar com Deus. Ele carregou sobre ele os nossos pecados, perdão. Ele carregou sobre ele os nossos pecados. E tudo isso ele sofreu para nos reconciliar com Deus. Então o que é a nossa perseguição diante dessa maior das perseguições? Essa perseguição que seria nossa e Cristo carregou sobre ele. Né? Por isso, queridos, nunca negocie sua fé. Nunca esmoreça, nunca deixe de confiar no Senhor. Quando você começar a ser zombado, se alegre no Senhor porque você está sendo zombado por amor a Cristo. Quando você estiver sendo escarnecido, louve a Deus porque você está sofrendo isso por amor a Cristo. E qualquer sofrimento que a gente passe por amor a Cristo não se compara ao sofrimento que Cristo passou por amor a nós. Tá bom? Que Deus te abençoe, te fortaleça nesse momento. Não deixe de orar a Deus, não deixe de ler a palavra de Deus e nunca deixe de confiar no Senhor. Nunca deixe seu coração questionar isso na sua alma, aí, no seu íntimo. Nunca deixe o seu coração questionar a sua fé diante do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor, ó Pai querido, nos livre dos nossos adversários e também que o Senhor nos faça fortes, que o Senhor nos dê ombros fortes para aguentar todo esse peso, esse fardo que é a perseguição por conta da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E pedimos ao Senhor, o Senhor desperte no nosso coração o desejo de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Abraço. Qualquer coisa pode procurar aqui algum dos pastores, tanto o pastor Hélio, o pastor Wesley, eu também. Nós estamos aqui dispostos a orar por você, a conversar com você e te fortalecer aí, te dar esse empurrãozinho aí para te fortalecer na fé. Tamo juntos, meus irmãos, e abraço, fica com Deus.